Pessoal, estou gravando essa videoaula para falar sobre o tema, da primeira semana do volume 3 aí dos PETs. Para o segundo ano, o tema da primeira semana aí desse volume 3 traz o seguinte tema, estrutura fundiária. O que é estrutura fundiária? Estrutura fundiária é como se dá, a distribuição da terra, em um determinado lugar, em um determinado país. Como que se dá essa distribuição? As terras desse país estão na mão de muitas ou poucas pessoas. E quem são essas pessoas que são as proprietárias, ou seja, as donas dessa terra, nesse país? Bom, a terra, gente, ela é um bem, obviamente, de fundamental importância, para nossa sobrevivência, porque a partir dela que a gente consegue produzir o alimento nosso, a partir dela que a gente consegue morar, viver, construir qualquer tipo de infraestrutura que a gente necessita para sobreviver. Então, ela é de suma importância para qualquer ser humano, ok? Bom, essa estrutura fundiária, então, já que a gente está falando de um bem elementar, fundamental para qualquer cidadão, essa estrutura fundiária é importante que ela seja mais bem distribuída, que haja uma divisão mais igualitária dessa estrutura fundiária, ou seja, dessas terras, para que todos tenham a capacidade de produzir seu alimento, de ter onde morar, onde viver, onde construir a infraestrutura que necessita, Só que isso acontece em todos os países? Não, óbvio que não, Por exemplo, aí eu agora já vou trazer para vocês falar um pouco sobre a estrutura fundiária brasileira, só para explicar para vocês como que, inclusive, a nossa estrutura fundiária ela é ruim, Como que é a nossa distribuição de terra, a distribuição de terra no Brasil, ela é péssima, ela foi feita, uma herança colonial e continua até hoje, de uma forma muito inadequada. Bom, a nossa estrutura fundiária, como eu disse, ela tem uma herança colonial, ou seja, quando Portugal era basicamente, propriamente dito, o dono das nossas terras, ele comandava o Brasil era uma colônia do Império Português. Bom, nessa época, Portugal pegou as terras que aqui tinham e começou a dividir essas terras. Dividir de que forma? Para pessoas que ligadas a coroas portuguesas, muitos portugueses, ou alguns que eram que já tinham nascido até aqui no Brasil mesmo, mas ligados à coroa portuguesa. Ele começa a distribuir essas terras até mesmo para que elas não fossem ocupadas para outros países. E aí a gente tem as chamadas capitanias hereditárias. Portugal divide o território brasileiro entre capitanias, distribui essas capitanias para essas pessoas ligadas à coroa portuguesa, até para que essas pessoas ocupem e tomem conta dessas terras para evitar possíveis invasões, de outros países e outros países tomassem essas terras. Beleza. Bom, assim começa a má distribuição de terras no Brasil. Por quê? Com o passar dos anos, essas terras, inclusive até hoje, século 21, no ano de 2020, a gente tem essa má distribuição, herança dessa dessa distribuição colonial lá. Porque até hoje, várias famílias, grandes proprietárias de terras, grandes latifundiários, a gente já falou sobre o que é o latifundiário em aulas anteriores, herdaram essas terras, da coroa portuguesa, A família foi, e como é capitania hereditária, lembra o nome? Hereditário, ou seja, passa de pai para filho, Até hoje essas famílias, elas são donas dessas terras que herdaram lá da coroa portuguesa, não foi nem que comprou, nem que nada, foi herdado, E são grandes latifúndios. Isso faz com que poucas pessoas se tornem dono de imensos territórios, de imensas propriedades, então poucas pessoas têm vários, vários quilômetros de terra, várias metragens de terra, fazendo consequentemente com que muitas pessoas não tenham nem terra para produzir, para viver, para instalar a infraestrutura que a gente precisa aí, Então isso provocou ao longo dos anos no Brasil, provoca até hoje,
uma má distribuição de terras, né? Então, nossa estrutura fundiária, ela é muito ruim, né? O que tem que se fazer para que acabe com isso? Reforma agrária. O que é reforma agrária? O que consiste a reforma agrária? É a distribuição dessas terras de uma forma mais igual, de forma mais igualitária, né? É melhorar essa estrutura fundiária, né? Que é arcaica, inclusive, no nosso caso. Então, esses grandes latifundiários, né? Que tem vários quilômetros, metros de extensões de terra, né? Vai haver uma redistribuição dessas terras, né, gente? Não significa que uma pessoa que tem um pedaço pequeno de terra que ele vai ter que dividir essa terra, não. O pessoal confunde muito isso. É óbvio que não. Por exemplo, se a gente pegar na nossa região aqui, né, nossa cidade, nossa região aqui, ninguém, basicamente ninguém, vai se enquadrar numa reforma agrária, porque a gente não tem um grande latifundiário aqui na nossa região, né? Agora, nos lugares que tem esses grandes latifundiários, inclusive tem latifúndios improdutivos, ou seja, a pessoa tem aquela terra e não produz nada nela, o governo vem e faz a reforma agrária, que é a divisão de terras. Ele redistribui aquela terra ali, né, para pessoas, inclusive, que não têm terras, né? A reforma agrária também passa ao ponto de o governo também doar, né, e distribuir as terras dele próprio. O governo também tem terras, então ele também tem que fazer essa distribuição, essa redistribuição para a sua população. Então, para acabar com esse legado ruim da má distribuição de terra, só uma reforma agrária ampla mesmo que resolveria essa situação. Uma reforma agrária ampla dessa forma que eu estou falando que nunca houve no Brasil. Houve algumas reformas agrárias em alguns governos, né, pontuais, né, alguns governos mais, outros menos, mas nada tão amplo que fizesse com que a nossa estrutura hoje fundiária fosse algo igualitário, né? Então não houve isso. Então a nossa estrutura fundiária é muito desigual, né? Inclusive a gente tem alguns movimentos, o mais famoso aqui do Brasil é o MST, o Movimento Sem Terra, que brigam justamente por isso, que haja essa distribuição mais igual de terras aí, né? Que a nossa estrutura fundiária seja modificada. Isso já aconteceu em alguns países, gente, em vários países, principalmente os países desenvolvidos. Um dos pré-requisitos para um país conseguir um desenvolvimento social, né, e econômico, fazer uma reforma agrária de fato. É mudar uma estrutura fundiária desigual para uma estrutura fundiária igualitária, que haja uma distribuição mais igual de terras, né? Então, os Estados Unidos fez isso, a França, na Reforma Francesa, na Revolução Francesa, fez isso, vários outros países europeus e por aí vai. Então, é uma coisa, é uma característica, né, aliás, dos países desenvolvidos. E os países pobres e subdesenvolvidos, como no nosso caso, tem que se pensar, obviamente, nessa nossa estrutura fundiária e tentar mudá-la, né? Aí, só para falar aqui, para finalizar, tem um gráfico, né, que ilustra a estrutura fundiária brasileira. E aí mostra, inclusive, até as regiões, né, onde tem as grandes propriedades, que são esses latifundiários, né, o centro-oeste e o norte, né, lideram isso aí, né, tem várias grandes propriedades aí. E essas grandes propriedades também têm a característica de estar sob o domínio de só uma pessoa ou de poucas pessoas, né, são os latifúndios, né. Então tá aí, grandes propriedades, norte primeiro, depois centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. Médias propriedades, aí quem está na frente, sudeste, depois nordeste, depois o sul, depois centro-oeste, depois o norte. Pequenas propriedades, onde se tem mais, no sul, depois sudeste e nordeste, depois norte e por último o centro-oeste, onde tem mais então, essa questão de má distribuição de terras no nosso país é nas regiões centro-oeste e norte do país, onde inclusive teve muito menos reforma agrária aí, né? Então essa questão ela é importante, né, para a gente estudar e a gente ver o quão é importante que se tenha uma reforma agrária de fato no país, ok?
Então é isso aí, pessoal. Agora vocês podem fazer as atividades, depois eu posto a correção delas aí.